Você fez isso com a mão ou pegou em brechó de bairro pobre? A frase atravessou o salão como uma lâmina. Alguns convidados tentaram disfarçar o desconforto com um gole de espumante. Outros congelaram o garfo no ar, sem saber se fingiam normalidade ou aguardavam a próxima cena. Mas dois homens ao fundo não conseguiram conter uma risada abafada, cúmplices do desprezo que ecoava da voz de Bianca. No centro da mesa, Bianca Albuquerque, a noiva milionária, erguia o queixo com arrogância. O vestido de seda azul refletia as luzes do restaurante mais caro de Campinas. O noivo, Yuri Mendes, sentiu o estômago revirar. Ele conhecia aquele tom. Era a mesma voz fria que usava quando queria diminuir alguém. Só que dessa vez havia escolhido a pior pessoa possível. No canto da mesa, de vestido florido já gasto, Dona Lourdes, a mãe de Yuri, baixou os olhos. Segurava entre as mãos uma toalha de crochê com flores amarelas, presente feito ponto por ponto nas últimas semanas. Cada detalhe era um pedaço da sua vida, uma forma de dizer ao filho: eu estive com você em cada passo. Mas diante da pergunta de Bianca, apenas sorriu sem graça, como quem tenta esconder a própria dor. O silêncio se espalhou, pesado. O garçom que trazia uma bandeja com vinhos importados recuou discretamente e sumiu entre as mesas. O jantar de noivado, até então marcado por brindes e risadas, havia ganhado uma sombra. Poucos minutos antes, o ambiente era outro. Lustres de cristal refletiam nas taças. Violinos tocavam baixo. E os convidados, empresários, advogados e políticos, conversavam sobre investimentos e viagens. Bianca parecia viver um sonho, todos os olhares voltados para ela. A filha única dos Albuquerque, noiva de um advogado promissor. Yuri, no entanto, não conseguia relaxar. Entre os discursos sobre negócios e a ostentação, seus olhos sempre voltavam para a mãe, sentada em silêncio na ponta da mesa. Lourdes parecia deslocada. Não sabia qual garfo usar. Tampouco entendia as palavras em francês ditas pelo sommelier. Ainda assim, estava ali, orgulhosa do filho que havia vencido tantas batalhas. Ela havia viajado 6 horas de ônibus desde Itajubá, Minas Gerais, para chegar a Campinas. Levava consigo apenas uma sacola de pano onde guardava o presente. Na cabeça repetia: espero que eles gostem. É simples, mas é de coração. Enquanto isso, do outro lado da mesa, os pais de Bianca falavam sobre a nova casa em Campos do Jordão e o sonho de abrir uma filial da empresa em Miami. O contraste era gritante. De um lado, luxo e ambições globais. Do outro, uma mulher que havia lavado roupas alheias a vida inteira para criar um filho. Yuri sentia o peso desse abismo. Lembrava-se de quando estudava à noite depois de um dia inteiro no mercadinho, e da mãe costurando para comprar seus livros usados. Cada conquista dele era fruto do sacrifício dela. O presente ainda descansava nas mãos de Lourdes, mas antes que pudesse entregá-lo, a frase de Bianca já havia feito seu estrago. Alguns riram, outros se calaram, e Yuri, dividido entre o amor e a vergonha, começava a perceber que aquela noite mudaria o rumo de sua vida para sempre. Em Itajubá, no sul de Minas, as ruas de paralelepípedo guardavam a história de Dona Lourdes Mendes. Mulher de poucas palavras, mãos calejadas e costas arqueadas de tanto carregar bacias de roupa, ela sustentou o filho sozinha, desde que o marido partiu cedo demais, vítima de um acidente de moto. Não havia luxo, nem conforto. A casa simples de 2 cômodos, erguida em um terreno emprestado, era onde Lourdes transformava dureza em afeto. O fogão a lenha sempre tinha café coado em pano, e a comida era básica: arroz, feijão e, quando sobrava algum dinheiro, frango desfiado ou carne moída. Para ela, o importante era que Yuri nunca fosse dormir com fome. Desde pequeno, o menino mostrava inteligência fora do comum. Gostava de livros, mas os poucos que tinha vinham de doações ou feiras de usados.
Lourdes, analfabeta até os 40, aprendeu a juntar letras junto com o filho, rabiscando em cadernos velhos enquanto lavava roupa para fora. Um dia você vai ser doutor, meu filho, dizia sempre como uma oração. Doutor de quê, mãe? Doutor de gente importante. Mas, acima de tudo, alguém que nunca esqueça de onde veio. Essas palavras se tornaram um mantra para Yuri. Para pagar os estudos, Lourdes costurava roupas à noite, consertava barras de calça, fazia bainhas e remendos. Dormia muitas vezes, debruçada sobre o tecido, mas bastava o filho chegar que ela sorria, como se todo o cansaço fosse apagado. Yuri cresceu nesse ambiente de luta. Aos 15 anos, conseguiu emprego em um mercadinho, carregando caixas e arrumando prateleiras. Voltava exausto, mas ainda estudava. Lourdes, à mesa com uma vela acesa para economizar energia, esperava com sopa simples e um ouvido atento. Com esforço, ele conseguiu uma bolsa em uma faculdade de direito em Campinas. O orgulho da mãe não cabia no peito, mas também havia medo. Sabia que o filho deixaria Itajubá para viver em outro mundo. No dia da despedida, ela colocou uma toalha de crochê na mala dele. É para você se lembrar da sua mãe quando a saudade apertar. Mãe, eu nunca vou esquecer da senhora. Os anos seguintes foram de distância. Yuri ligava quando podia, falava das provas, dos estágios, dos amigos novos. Lourdes ouvia com atenção, mas ao desligar, sentava-se na cadeira de balanço e ficava olhando para o vazio, tentando preencher o silêncio com lembranças. Quando ele apresentou Bianca pela primeira vez, Lourdes sentiu a barreira invisível. A moça não escondia o desprezo ao notar as mãos calejadas da sogra. Ainda assim, Lourdes tentou agradar. Preparou um bolo de fubá quando Bianca foi a Itajubá, mas a jovem mal tocou no prato, dizendo que evitava açúcar. Yuri, apaixonado, não percebia. Para ele, Bianca era sofisticada. E aquilo não diminuía o amor que sentia. Lourdes, em silêncio, sabia que não seria fácil. Foi com esse peso no coração que embarcou no ônibus para Campinas, levando na sacola uma toalha nova, caprichada ponto por ponto. Cada detalhe era uma tentativa de costurar uma ponte entre dois mundos. Ela não imaginava que, ao entregá-la, receberia a maior humilhação da vida. O salão principal do restaurante mais luxuoso de Campinas exalava perfume caro misturado ao aroma dos pratos sofisticados. Guardanapos de linho dobrados, como origamis, decoravam as mesas, e cada convidado parecia ter saído de uma revista de moda. Quando Dona Lourdes entrou, segurando firme a alça da bolsa de pano, a atmosfera mudou sutilmente. Alguns rostos se voltaram. Primeiro por curiosidade, depois com incômodo. O vestido florido destoava dos trajes de seda e dos ternos alinhados. O cabelo, preso às pressas em um coque simples, deixava fios brancos rebeldes à mostra. Lourdes, porém, manteve a postura. Caminhou até a mesa central, onde o filho e a noiva a esperavam. "Mãe", disse Yuri, levantando-se para ajudá-la a puxar a cadeira. O gesto era de carinho, mas a ansiedade nos olhos denunciava o receio da reação dos outros. "Boa noite, minha gente", cumprimentou Lourdes, sorrindo com humildade. Alguns responderam com acenos polidos, outros apenas desviaram o olhar. Bianca, sentada ao lado de Yuri, soltou um suspiro audível. "Até que, enfim, achei que não fosse chegar", comentou, forçando um sorriso que mais parecia deboche. Lourdes fingiu não ouvir. Estava ali pelo filho, e nada mais. Mas logo percebeu cochichos ao fundo. Duas mulheres a olhavam de cima a baixo, rindo baixinho. Era impossível não perceber que falavam dela. O garçom aproximou-se com uma garrafa de vinho francês. Lourdes agradeceu, mas pediu apenas água. "Eu não sei nem pronunciar esse nome bonito aí, moço. Uma água tá bom demais." O comentário arrancou risadas abafadas de alguns convidados. Bianca revirou os olhos. "Mãe, aqui não é boteco, tá?" Yuri murmurou, tentando contornar. Lourdes sorriu, engolindo a vergonha. Não queria causar constrangimento.
Enquanto os pratos eram servidos, entradas sofisticadas com nomes estrangeiros, Lourdes lembrava da comida simples de Itajubá: feijão fresquinho, angu, galinha do quintal dos vizinhos. Ali, cada garfada vinha acompanhada de termos que ela não compreendia. Enfiou a mão na bolsa de pano, sentindo o tecido da toalha de crochê. Aquilo era a sua âncora. Ensaiara tantas vezes como entregaria o presente que já sabia até as palavras. Mas cada olhar atravessado de Bianca fazia seu coração disparar. Do outro lado da mesa, o pai da noiva falava sobre investimentos no mercado internacional. A mãe dela exibia uma joia de família, orgulhosa. O contraste era gritante. De um lado, luxo. Do outro, uma mulher que criara o filho lavando roupa. "E a senhora, dona Lourdes?" perguntou um dos tios de Bianca, talvez por educação. "Trabalha em quê?" "Agora já não trabalho mais, senhor. Mas a vida toda foi lavando roupa e costurando. Foi assim que criei o Yuri." A resposta caiu como pedra na água. Silêncio constrangedor. Bianca pigarreou, mudando de assunto, mas não sem antes lançar um olhar atravessado à sogra. Lourdes manteve o sorriso tímido. Não tinha vergonha do que fez. Vergonha teria se não tivesse lutado. Ainda assim, sabia que não pertencia àquele cenário, e no fundo pressentia. Aquela noite não terminaria bem. O jantar seguia seu curso entre taças tilintando e risadas forçadas. Lourdes, com a bolsa no colo, mal tocava na comida. O garfo descansava sobre o prato, e os olhos dela permaneciam fixos no tecido dobrado dentro da sacola. Era como se todo o resto tivesse desaparecido. Criou coragem quando o garçom recolheu os pratos da entrada. Ajeitou-se na cadeira, respirou fundo e puxou a toalha de crochê. Era branca, com flores amarelas bordadas nos cantos e um desenho delicado no centro. Trabalho de semanas, feito entre noites silenciosas e tardes solitárias. Eu trouxe uma lembrança para vocês", disse a voz baixa, mas firme. "Não é nada de luxo, mas foi feito com muito amor." O restaurante pareceu silenciar. Alguns convidados pararam de conversar. Lourdes estendeu o presente em direção a Yuri e Bianca. O filho hesitou, envergonhado com a simplicidade do gesto diante de tantos olhares. Bianca crispou os lábios em um sorriso falso. "Olha só, crochê", disse sem entusiasmo. Uma senhora da família Albuquerque arqueou as sobrancelhas e cochichou para a amiga. "Isso é presente de casamento ou lembrancinha de feira?" A outra riu, abafando mal o som. Yuri se apressou em pegar a toalha. "Mãe, que bonito! Você sempre caprichando no crochê. Fiz pensando na nova casa de vocês, para a mesa da cozinha." Lourdes sorriu sem notar a intensidade dos olhares. Bianca não se conteve. "Cozinha?" repetiu em tom de deboche. "Quer dizer, obrigada, dona Lourdes. É delicado." Os comentários cochichados continuavam. Um rapaz riu alto demais e disfarçou com um gole de vinho. O peso do constrangimento aumentava. Lourdes percebeu os cochichos, mas tentou manter a postura. Para ela, aquele presente era símbolo de afeto. "Eu não tenho muito, mas cada ponto aí foi feito rezando pela felicidade de vocês dois." As mãos tremiam, mas a voz carregava sinceridade. Yuri sorriu de canto, dividido entre amor e vergonha. Queria abraçar a mãe, mas a presença de Bianca e da família o paralisava. Bianca respirava fundo. O incômodo se transformava em fúria. Não suportava a ideia de ver sua festa luxuosa marcada por um presente que para ela soava como lembrança de pobreza. "Amor, coloca isso de lado", disse, empurrando a toalha discretamente para perto da bolsa da sogra. "Depois a gente vê onde usar." O gesto foi rápido, mas humilhante. Lourdes baixou a cabeça, tentando disfarçar a dor. O crochê repousava sobre a mesa, esquecido. O silêncio voltou, pesado, cheio de julgamento. Bianca sentia os olhares de alguns convidados que aguardavam para ver até onde ela iria. Era questão de tempo até que a máscara de cordialidade caísse por completo.
O clima estava insuportável. Lourdes mantinha o olhar fixo no crochê abandonado sobre a mesa, como se pudesse se esconder dentro dele. O barulho de talheres diminuía, as conversas rareavam. O constrangimento havia tomado conta do jantar. Bianca não conseguia se conter. Quanto mais olhava para o presente, mais sentia que aquilo manchava a imagem que queria exibir diante dos convidados. Isso aqui é um jantar de noivado, não uma feira de artesanato, disse em voz alta para todos ouvirem. Alguns convidados riram, outros ficaram chocados. Yuri gelou por dentro. Bianca tentou interromper, mas ela seguiu. Lourdes respirou fundo. Eu só quis dar algo de coração. Coração? Bianca ergueu as mãos em falso espanto. Ninguém precisa ver essas coisas simples aqui. E num gesto inesperado, levantou-se e deu um tapa no braço da sogra, derrubando a toalha no chão. O salão inteiro silenciou. O som seco da agressão ecoou mais do que a música de violino. Lourdes ficou imóvel por alguns segundos, a mão ainda estendida, como se segurasse o presente. Os olhos marejados denunciavam a dor, mas a boca se manteve fechada. Yuri não sabia o que fazer. O instinto gritava para defender a mãe, mas a pressão dos olhares, o medo de contrariar Bianca e a vergonha o paralisaram. Bianca ajeitou o vestido como se nada tivesse acontecido. Vamos continuar? Disse olhando para os convidados. Não precisamos transformar isso em drama. Mas ninguém retomou a conversa. O silêncio pesava. O garçom parou ao fundo, sem coragem de se aproximar. Lourdes lentamente abaixou-se para pegar a toalha. As mãos tremiam, mas o gesto foi firme. Dobrou o tecido e o colocou de volta na bolsa. Não disse nada. Seu silêncio doía mais do que qualquer palavra. Yuri engoliu em seco. O olhar da mãe, mesmo sem acusação, dizia tudo. De onde você acompanha essa história? Escreve aqui nos comentários sua cidade, eu vou adorar saber. E me diga também, se fosse você, o que faria no lugar do Yuri? Ficaria em silêncio, preso pelo medo, ou defenderia sua mãe diante de todos? Aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar essa história com alguém. Isso ajuda muito para que possamos continuar trazendo histórias que fazem a gente refletir. De volta à mesa, o clima era irrecuperável. Alguns convidados cochichavam, condenando a atitude de Bianca. Outros riam por baixo, como se o espetáculo tivesse valido mais do que a comida. Lourdes, em silêncio, ajeitou o vestido, segurou a bolsa e manteve os olhos fixos no prato. Não chorou, não levantou a voz. Apenas se recolheu. Naquele instante, todos perceberam. A festa havia acabado. O salão continuava mergulhado em silêncio. O som dos violinos parecia distante, quase fora de lugar. O tapa ainda ecoava na memória de todos, como se tivesse parado o tempo. Dona Lourdes ajeitou a bolsa no colo, respirando fundo para conter as lágrimas. O rosto mantinha serenidade, mas os olhos marejados denunciavam a dor. Não queria chorar ali, diante de estranhos. Já bastava a humilhação. Yuri estava paralisado. As mãos suavam sobre o guardanapo e o rosto ardia de vergonha. Não havia se levantado, não havia defendido a mãe. O silêncio dele era mais cruel do que o tapa. Os convidados trocavam olhares incômodos. Alguns se remexiam nas cadeiras, outros cochichavam baixinho. O pai de Bianca pigarreou, tentando dar normalidade. Bem, talvez devêssemos prosseguir com o jantar, mas ninguém tinha apetite. O prato principal foi servido, decorado com molhos sofisticados. Lourdes olhou para a carne diante dela e sentiu o estômago embrulhar. Não tocou em nada. Bianca, indiferente, ergueu o garfo como se nada tivesse acontecido. Forçou um sorriso. Vamos comer, gente. Isso foi apenas um mal-entendido. As palavras soaram ainda mais cruéis. Não havia mal-entendido algum. Havia humilhação. Lourdes permaneceu em silêncio. Em sua mente, imagens antigas surgiam.
Yuri pequeno, estudando à luz de vela, ela costurando até os dedos doerem para comprar livros. Todo aquele esforço para vê-lo engravatado, respeitado, e agora ele não dizia uma palavra. O garçom aproximou-se para recolher seu prato intocado. Não estou com fome, meu filho. A viagem foi longa, é só cansaço, disse tentando disfarçar. Mas a verdade é que cada palavra de Bianca havia tirado seu apetite. Yuri, por dentro, gritava. Queria pedir perdão, queria dizer que a mãe era a razão de tudo, mas o medo o paralisava. Tinha receio de contrariar Bianca, medo de perder o que havia conquistado ao lado dela. E nesse medo, perdeu a chance de ser filho. Bianca, satisfeita com o silêncio, ergueu a taça para propor um brinde. Ao nosso noivado, que essa união seja próspera e cheia de felicidade. Alguns ergueram as taças sem entusiasmo. Lourdes manteve as mãos no colo, imóvel. Não participaria daquele brinde. O jantar seguiu arrastado, sem a leveza inicial. Um a um, os convidados foram se despedindo, deixando para trás cochichos e olhares desconfiados. Para muitos, aquela noite seria lembrada mais pelo escândalo do que pela celebração. Quando tudo terminou, Lourdes levantou-se devagar, olhou para Yuri, mas não disse nada. O silêncio dela era como espelho, mostrando a ele o tamanho da sua covardia. No ônibus de volta, encostou a testa no vidro. A toalha de crochê dobrada na bolsa parecia pesar toneladas. Lá fora, a estrada escura corria, mas dentro dela o tempo havia parado. E Yuri, ao fechar a porta do carro naquela noite, carregava no peito a culpa de não ter defendido a única pessoa que sempre esteve ao seu lado. O restaurante já estava quase vazio. Restavam apenas alguns familiares e garçons recolhendo taças. A toalha de crochê permanecia guardada na bolsa de Dona Lourdes, como se fosse um peso difícil de carregar. Bianca ajeitava o cabelo diante de um espelho de bolso, indiferente ao clima pesado. Para ela, a noite era apenas um tropeço. O tapa já não parecia nada grave, apenas um gesto para colocar as coisas em ordem. Yuri, inquieto, tentava se aproximar da mãe. "Mãe, vamos embora. Eu te levo." Lourdes assentiu, mas antes de dar o primeiro passo, parou. O coração acelerava. Olhou para a mesa onde Bianca ainda estava, altiva, cercada de luxo e silêncio. Os olhos de Lourdes estavam marejados, mas firmes. Já não havia vergonha, apenas dignidade. "Eu lavei roupa a vida inteira para criar meu filho. Costurei vestido, remendei calça e com cada centavo comprei caderno para ele estudar", disse em voz calma, porém firme. Bianca suspirou, revirando os olhos. "Dona Lourdes, não precisa se justificar." Mas Lourdes ergueu a mão, pedindo silêncio. "Não tô me justificando. Só quero que você entenda uma coisa." Os poucos que ainda estavam no salão se viraram para ouvir. O ar parecia preso. Lourdes respirou fundo e continuou. "Você pode ter dinheiro, pode ter vestido caro, pode usar joia no pescoço, mas tem algo que não se compra nem com todo o ouro do mundo." Fez uma pausa. Os olhos dela estavam fixos em Bianca. "Você é rica, mas nunca foi nobre." A frase ecoou como sentença. Não era gritada, não vinha com raiva. Era simples, mas cortante, como verdade que não se discute. O silêncio foi absoluto. Bianca congelou, o rosto corado de vergonha. Pela primeira vez naquela noite, não encontrou palavras. Yuri engoliu em seco. As palavras da mãe entraram nele como faca. Era a coragem dela diante da covardia dele. Os poucos convidados que restavam desviaram o olhar de Bianca. Alguns balançaram a cabeça em reprovação. Era evidente que a frase de Lourdes havia encerrado a discussão. Sem esperar resposta, Lourdes virou-se e caminhou até a porta. O barulho de seus passos sobre o piso de mármore soava alto, como um anúncio de partida. Yuri a seguiu, em silêncio, sem ousar tocá-la. Cada passo era um lembrete de que havia falhado. Ao sair, Lourdes respirou fundo o ar frio da noite.
Ainda doía, mas havia dito o que precisava ser dito. Sua dignidade permanecia intacta. Dentro do salão, Bianca ficou só, cercada pelo próprio orgulho despedaçado. Pela primeira vez, sentiu os olhares de julgamento voltados contra ela, e a frase de Lourdes, repetida em pensamento por todos os presentes, transformou aquela noite em algo impossível de esquecer. A viagem de volta para Itajubá foi feita em silêncio. O ônibus noturno seguia pela estrada iluminada apenas pelos faróis. Dona Lourdes encostou a cabeça no vidro, a bolsa apertada contra o peito. Dentro dela, a toalha de crochê repousava como lembrança amarga. Não chorou. Não queria que estranhos a vissem desabar, mas a dor doía mais pelo silêncio de Yuri do que pelo tapa de Bianca. Ao chegar em casa, o sol já nascia. A casinha simples parecia ainda menor depois de ter visto o restaurante luxuoso. A cadeira de balanço estava na varanda, o fogão a lenha guardava o cheiro do café antigo e a toalha sobre a mesa lembrava que ali era o único lugar onde ainda tinha paz. Lourdes tirou a toalha de crochê da bolsa e a dobrou, guardando no fundo da gaveta. Não porque tivesse vergonha, mas porque não suportava olhar para ela sem reviver a cena. Nos dias seguintes, o telefone tocou pouco. Quando tocava, era Yuri tentando justificar-se às pressas. Mãe, você sabe... Bianca se exaltou. Mas eu não podia. A voz dele soava culpada, mas distante. Tá tudo bem, meu filho. Lourdes respondia calma. Cuida da sua vida. Eu me viro aqui. Mas não estava tudo bem. O coração dela se fechava um pouco mais a cada ligação curta. As vizinhas notaram sua ausência. Antes, Lourdes sentava-se no portão, conversava sobre a vida, trocava receitas. Agora, preferia se recolher. O crochê, que sempre fora companhia, ficou guardado. As mãos permaneciam paradas, como se não tivessem mais vontade de criar. As noites eram as piores. Sozinha, lembrava-se do marido, de quando ainda tinha com quem dividir o peso da vida. Pensava em Yuri criança, estudando à mesa, pedindo ajuda com as contas. Recordava as vezes em que sonhou vê-lo engravatado. Agora, a imagem dele em silêncio diante de Bianca doía como punhal. Ainda assim, dentro dela havia algo que resistia. Uma centelha de dignidade que nem o tapa, nem o silêncio podiam apagar. Um mês se passou até que Lourdes voltou a pegar nas agulhas. O primeiro ponto foi difícil, como se cada laçada puxasse lembranças do jantar. Mas, AOS poucos, o movimento conhecido devolveu ritmo às mãos. O crochê não era apenas passatempo, era a forma de transformar dor em paciência. Enquanto o fio corria entre os dedos, percebeu que não precisava provar nada a ninguém. Não precisava da aprovação de Bianca, nem da defesa tardia de Yuri. Sua vida sempre fora feita de pequenas vitórias que ninguém via, mas que ela sabia valorizar. O afastamento de Yuri doía, mas ela já aprendera a lidar com ausências. O que não podia era permitir que a humilhação definisse quem era. Naquela tarde, sentada na varanda com a agulha, Lourdes suspirou. Não havia superado tudo, mas o simples ato de retomar o crochê mostrava que estava no caminho. Os meses passaram devagar, como se o tempo testasse a paciência de Dona Lourdes. O primeiro mês foi de silêncio e isolamento, o segundo, de pequenos passos. O crochê voltou a ocupar a mesa da cozinha, o café voltou a perfumar as manhãs e as vizinhas começaram a vê-la novamente sentada na porta. A dor não desapareceu, mas encontrou espaço ao lado da dignidade que sempre a sustentou. Lourdes não esqueceu o tapa de Bianca, nem o silêncio de Yuri. Essas feridas continuavam abertas, mas entendeu que sua vida não podia ficar suspensa naquele instante. Cada ponto de crochê era uma forma de resistência. Cada linha puxada era um lembrete de que sua história não se resumia à humilhação em Campinas. Era mais antiga, mais forte, feita de noites de trabalho e de batalhas vencidas sozinha. Certa manhã,
Ao estender uma nova toalha sobre a mesa, Lourdes sorriu discretamente. Não porque tivesse esquecido, mas porque finalmente aceitava que dignidade não se perde quando alguém tenta tirá-la. Ela permanece em quem se recusa a se curvar. Yuri ainda ligava de vez em quando, a voz sempre tensa, cheia de desculpas inacabadas. Mãe, tô na correria, depois eu apareço. Tá certo, meu filho. Deus te acompanhe. Lourdes já não insistia. Sabia que a vida dele estava presa a escolhas que não podia controlar. O que podia controlar era a sua, não seria definida pelo desprezo de ninguém. No fundo, Yuri também sofria. Às vezes, sozinho no apartamento, lembrava do olhar da mãe no restaurante. A frase dela, "Você é rica, mas nunca foi nobre", ecoava como lembrança e ferida. Ainda não tinha coragem de voltar, e isso o consumia. Mas para Lourdes já não importava tanto. Descobriu que podia se bastar. O crochê, o café coado, a fé silenciosa, o cheiro de terra molhada depois da chuva, era nisso que encontrava força. Numa tarde de domingo, sentada na varanda com a agulha nas mãos, murmurou para si mesma: "Eu não perdi. Nunca perdi. Eles é que não sabem o que é vencer." Essa frase não era resposta para Bianca, nem cobrança para Yuri. Era um lembrete íntimo, quase uma oração. Porque a verdadeira vitória não estava na riqueza que ostentavam no jantar, mas na dignidade de quem encara a vida sem precisar humilhar ninguém para se sentir maior. Agora eu quero falar com você que acompanhou essa história até aqui. Quantas vezes você já se sentiu diminuído por causa da sua simplicidade? Já passou por momentos em que sua dignidade foi colocada à prova? A história de Dona Lourdes nos mostra que o luxo pode impressionar, mas é o respeito que sustenta a vida. Me conte aqui nos comentários o que você faria no lugar dela e no lugar de Yuri. Não esquece de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que você ama. Talvez essa reflexão ajude outra pessoa a se lembrar do seu verdadeiro valor. Porque no fim, todos nós carregamos dentro de nós a mesma luta, sermos respeitados pelo que realmente somos. O mármore frio da mansão no Morumbi refletia a luz dourada do fim de tarde, mas não conseguia esconder a dor que ecoava pelos corredores. Ajoelhada no hall, Sônia passava o pano de limpeza com dedos que tremiam involuntariamente. Aos 70 anos, suas mãos, marcadas pela artrite, já não obedeciam como antes. "Minhas mãos doem", murmurou, quase num lamento, sem esperar resposta. Do topo da escadaria, surgiu Camila. Tinha apenas 30 anos, mas no rosto trazia a arrogância de quem se achava dona de tudo. Desceu devagar, os saltos marcando cada passo como se fossem martelos. O vestido de grife abraçava seu corpo esguio, e o sorriso frio que exibia feria mais do que qualquer palavra. "Ah, Sônia, suas mãos doem? Que pena, mas o chão não vai se limpar sozinho, não é mesmo?" Em seguida, o riso, claro, cristalino, mas cruel, ecoou pelas paredes como lâmina, cortando fundo. As 3 empregadas que presenciaram a cena baixaram os olhos. Maria, a governanta antiga, apertou os punhos. Lembrava-se de como Sônia sempre a tratara com dignidade, tão diferente do que via agora. Camila se aproximou, inclinando-se para que apenas a sogra ouvisse. "Talvez seja a hora de pensar em um lar de idosos. Lá você não precisaria se preocupar com limpeza. Não acha?" Sônia sentiu o veneno escondido nas palavras. Conhecia bem aquele tom. Camila não falava de cuidado, mas de afastamento. A idosa respirou fundo, tentando controlar a dor física e a humilhação. O rosto do falecido marido lhe veio à mente, e com ele a lembrança da promessa feita pelo filho: nunca abandoná-la. Camila se ergueu e caminhou de volta, deixando atrás de si o perfume caro misturado ao cheiro de desinfetante. Sônia enxugou discretamente uma lágrima com o mesmo pano que usava para limpar o chão. Cada lágrima, mais um pedaço de sua dignidade que escorria. As empregadas
trocavam olhares silenciosos. Rosa, a mais jovem, ensaiou um passo à frente, mas Maria a conteve com um gesto discreto. Todas sabiam o risco de interferir. Camila não precisava ameaçar em voz alta. Sua postura deixava claro que qualquer insubordinação custaria o emprego delas. Sônia continuou esfregando o chão. A dor queimava nas articulações, mas dentro dela algo diferente começava a nascer. Não era apenas sofrimento, era uma semente de resistência. Uma faísca que ainda não sabia como, nem quando, mas cedo ou tarde iria crescer. Naquele mesmo instante, enquanto Camila desaparecia escada acima, Maria pensava consigo: isso não vai durar para sempre. O riso cruel que ecoou naquele hall seria lembrado, não só por Sônia, mas por todos que testemunharam. Era o tipo de som que deixa marcas, que acende dúvidas, que mais cedo ou mais tarde se transforma em prova contra quem o emitiu. E ali, no mármore frio que refletia a dor de uma mãe humilhada, começava uma história que mudaria para sempre o destino daquela casa. Para entender o veneno de Camila, era preciso voltar no tempo. 3 anos antes, quando conheceu Henrique em uma festa beneficente, ela acreditou ter encontrado a chave de todos os seus sonhos: dinheiro, status e um homem devotado. Crescera em uma família de classe média alta, acostumada ao conforto, mas nunca ao luxo. Desde menina ouvira da mãe um conselho repetido como regra: um homem só pode ter uma prioridade. Se não for você, será outra. No começo do casamento, Camila tentou conquistar Sônia com presentes caros e sorrisos ensaiados, mas logo percebeu que havia algo impossível de apagar: o elo entre mãe e filho. Para Henrique, a mãe não era apenas família, era amiga, confidente, base. Mesmo após enriquecer, comprando a mansão no Morumbi, era a mãe quem ocupava o lugar central em seu coração. E isso corroía Camila por dentro. Cada jantar cancelado para acompanhar Sônia ao médico, cada tarde em que Henrique preferia ficar na varanda conversando com a mãe em vez de sair com a esposa, cada brilho nos olhos dele ao falar da infância, tudo se tornava combustível para o ciúme. A gota d'água foi a redecoração da sala. Camila contratou um decorador renomado, gastou uma fortuna em móveis importados e ordenou que todas as fotos de família fossem guardadas no sótão. Quando Henrique viu a sala sem nenhum traço da mãe, explodiu: "Camila, essa também é a casa da minha mãe. Como você pôde apagar a presença dela daqui?" Aquela frase foi uma ferida aberta. Naquela noite, Camila entendeu que não venceria sendo cordial. Se não pudesse apagar Sônia com sutileza, faria de sua vida um tormento até que a própria sogra pedisse para ir embora. O plano era perverso em sua simplicidade. Nunca gritos, nunca discussões diante de Henrique. Ao contrário, mantinha sempre a fachada da nora dedicada e solícita. Mas quando estavam sozinhas, a máscara caía. No início, eram pequenas humilhações, pedidos gentis para que Sônia ajudasse com tarefas domésticas. Depois, a imposição de horários rígidos para refeições, a restrição das visitas de velhos amigos, o isolamento disfarçado de cuidado. Aos poucos, Sônia, que antes era o coração vivo da casa, transformou-se em uma sombra caminhando pelos corredores. O mais cruel era como Camila justificava suas ordens. Dizia às empregadas que queria manter Sônia ativa. Comentava com conhecidos que o trabalho era terapêutico para idosos. Chegou a insinuar que a sogra estava ficando confusa, plantando a ideia de que precisava de supervisão. Na verdade, cada gesto de dor de Sônia era uma vitória secreta para Camila. Ver as mãos trêmulas segurando um pano de chão, ouvir um gemido abafado, notar o olhar cansado, tudo era prova de que estava vencendo a guerra invisível. O prazer de Camila era tão perverso que ela não percebia o abismo em que caía. Quanto mais humilhava, mais se afastava do marido, ainda que não notasse. Para ela, o que importava era apenas uma coisa: eliminar a concorrência. E no seu entendimento distorcido, a concorrente era a sogra. O ciúme se transformara em obsessão. Uma obsessão que, sem que Camila percebesse,
plantava também as sementes de sua ruína. A rotina cruel que Camila estabeleceu na mansão era meticulosa. Embora a casa contasse com 3 empregadas fixas, Maria, a governanta experiente, Lúcia, responsável pela cozinha, e Rosa, a mais jovem, encarregada da limpeza. Camila fazia questão de impor as tarefas mais pesadas justamente para Sônia. "Sogra querida", dizia com o sorriso doce que escondia veneno, "poderia limpar os banheiros do 2º andar? As meninas estão ocupadas. Sei que você não se importa em ajudar." Não era um pedido. Era uma ordem mascarada. E Sônia sabia. Qualquer hesitação resultaria em comentários venenosos de que estava se aproveitando da boa vontade do filho e vivendo às custas da família. Maria observava em silêncio, tomada pela indignação. Ela lembrava de quando Sônia era a senhora da casa, gentil, preocupada, tratava todos como família. Agora, vê-la ajoelhada, esfregando pisos de mármore com mãos inchadas pela artrite, era como testemunhar um crime silencioso. "Dona Sônia, deixe que eu faço isso", tentou intervir certa manhã ao encontrá-la lutando para limpar a banheira. "Não, Maria", respondeu Sônia, antes que pudesse se defender. Camila surgiu atrás, com sorriso afiado. Ela insiste em fazer. Diz que se sente útil. "Não é mesmo, sogra querida?" O olhar que Camila lançou à sogra era uma ameaça velada. Qualquer contradição teria consequências. Engolindo lágrimas, Sônia apenas assentiu. O mais perverso era a escolha das tarefas. Camila conhecia as limitações da sogra. Ordenava a limpeza de vidraças altas, exigindo movimentos repetitivos dos braços. Mandava esfregar pisos, forçando punhos inflamados. Pedia para organizar armários pesados, sabendo das costas já curvadas. Cada dia era um calvário. O cheiro químico dos produtos irritava seus olhos. A dor latejava em cada junta e o silêncio da casa soava como sentença. Camila cronometrava a crueldade. Aparecia sempre no momento em que a dor de Sônia se tornava mais evidente. "Está bem, sogra? Parece cansada", dizia com falsa preocupação. E completava: "Talvez seja hora de considerar um lugar mais adequado para você. Há residências maravilhosas para idosos." As empregadas criaram um sistema silencioso de apoio. Um copo de água deixado discretamente, uma toalha limpa ao alcance, um olhar de compaixão. Mas sabiam que pouco podiam fazer. Camila já havia deixado claro. Qualquer tentativa de interferência custaria o emprego. Rosa, ainda nova e impulsiva, tentou confrontá-la uma vez. "Dona Camila, a senhora Sônia não deveria estar fazendo esses trabalhos pesados. As mãos dela..." Camila a cortou com frieza. "Rosa, não me lembro de ter pedido sua opinião. Se não está satisfeita, talvez deva procurar outro emprego." O recado estava dado. O silêncio tornou-se regra. Mas as testemunhas guardavam cada detalhe. O deboche, a dor, as lágrimas contidas. Sem que Camila percebesse, sua própria arrogância construía a prova contra si. Na mansão, o luxo se tornava cenário de humilhação. O lustre veneziano refletia não apenas a riqueza, mas também o contraste cruel. Uma idosa, senhora da casa, reduzida à criada, vigiada por uma nora que sorria diante da dor. Sônia, calada, obedecia, mas em seu coração a faísca de resistência crescia. Algo nela dizia que aquele tormento não duraria para sempre. A sala de jantar da mansão era um retrato de requinte. A mesa de mogno polido, os cristais importados, a porcelana francesa, o lustre veneziano lançando reflexos dourados sobre cada detalhe. Mas naquela noite de quinta-feira, sob a fachada de luxo, escondia-se uma tensão que sufocava. Henrique havia chegado mais cedo do escritório, um evento raro. Para Sônia, era esperança. Talvez conseguisse conversar com o filho, talvez ele percebesse algo. Para Camila, era palco. Escolheu um vestido vermelho justo, penteado impecável e o sorriso feito sob medida para impressionar o marido. Sentada à mesa, Sônia escondia as mãos inchadas sob o guardanapo.
Tentava disfarçar o tremor, mas a dor não permitia silêncio completo. Henrique falava animado sobre contratos, investidores, planos de expansão. Camila o ouvia atenta, elogiando a cada frase. Sônia permanecia calada, sentindo-se um adereço invisível. Quando tentou erguer a xícara de chá, os dedos falharam. A porcelana escorregou, despencando no mármore. O estilhaço ecoou como um tiro. O líquido quente se espalhou, refletindo a luz do lustre como um espelho quebrado. Minhas mãos, elas não aguentam mais, murmurou Sônia, a voz embargada. Henrique franziu o senho, surpreso, mas antes que pudesse reagir, Camila soltou uma gargalhada. Não um riso discreto, mas alto, cristalino e cruel. Oh, sogrinha, que dramática! Parece até criança. Talvez devêssemos providenciar copos de plástico. O que achas, amor? Henrique esboçou um sorriso breve e distraído, sem perceber a crueldade. Para ele, soava como brincadeira. Para Sônia, era punhalada. Camila continuou, com falsa preocupação. Ontem mesmo ela deixou cair um vaso. Hoje a xícara... Henrique, talvez seja hora de pensar em uma enfermeira, ou em algo mais permanente. O veneno era claro. Para o filho parecia cuidado. Para a mãe, era a confirmação de que sua presença incomodava. Mãe, está bem? Perguntou Henrique, já voltando os olhos ao celular que vibrava. Sônia não conseguiu responder. Engoliu o choro, sentindo-se esmagada. Maria, que entrou para recolher os cacos, viu o brilho cruel nos olhos de Camila, a confusão de Henrique e o desespero silencioso de Sônia. Naquela noite, deitada em sua cama, Sônia percebeu que algo mudara. O filho podia não ter reagido, mas o riso de Camila permanecera ecoando em sua mente. E pela primeira vez, Henrique também levou o som consigo, como um sussurro incômodo que não conseguia afastar. No dia seguinte, no escritório, durante uma reunião importante, a lembrança das mãos da mãe voltou com força. Quando foi a última vez que realmente olhara para elas? Recordou-se das mesmas mãos, firmes, cuidando de seus joelhos ralados, quando ainda era menino. Promete que vai cuidar da mamãe quando minhas mãos doerem? Ela dissera, e ele, criança, prometera. Naquela noite, Henrique observou discretamente a esposa. Perguntou sobre a mãe e notou um detalhe quase imperceptível. Um traço de irritação no rosto de Camila. Ah, ela está ótima, respondeu ela com naturalidade. Até gosta de ajudar na casa. Diz que se sente útil. A frase soou estranha. Desde quando sua mãe gostava de limpar banheiros? Henrique não comentou, mas a dúvida estava plantada. O escritório de Henrique sempre fora seu refúgio. As estantes alinhadas exibiam diplomas, troféus e fotografias com empresários influentes. Era o templo das conquistas, onde se sentia invencível. Mas, naquela tarde de sexta-feira, sua atenção foi desviada por um detalhe simples, uma caixa empoeirada no canto da estante. Movido por impulso, afastou relatórios e abriu a caixa. O cheiro de papel envelhecido encheu o ar. Dentro, encontrou pedaços da própria história, cartas, fotos antigas, agendas. Era como se cada objeto o puxasse de volta a uma infância que parecia distante demais. A primeira carta que tirou tremia em suas mãos. O papel amarelado trazia a caligrafia firme de Sônia. Meu querido filho, sei que os tempos estão difíceis. Não se preocupe conosco, estamos bem. Enquanto você estiver feliz e lutando pelos seus sonhos, já tenho tudo. Você me deu a maior riqueza, a alegria de ser sua mãe. Henrique releu cada linha com o coração apertado. Aquela era sua mãe, sempre disposta a abrir mão de si mesma, sempre se anulando para que ele brilhasse. Logo encontrou uma fotografia em que ainda era criança, o joelho ralado e a mãe o segurando firme no colo. A ternura no olhar dela atravessava o tempo. Outra mostrava a formatura da faculdade. Ele, de beca, e Sônia, com os olhos marejados, segurando-lhe o braço com orgulho. No fundo da caixa havia uma pequena agenda de capa azul. Ao folhear, encontrou anotações recentes que o fizeram estremecer.
Minhas mãos estão piorando. Preciso marcar consulta, mas não quero preocupar Henrique. Camila disse que eu deveria ajudar mais com a casa. Talvez ela tenha razão. As meninas parecem constrangidas quando me veem limpando. Será que estou atrapalhando? Henrique parece tão feliz com a esposa. Não quero ser um peso. As palavras eram facadas silenciosas. A mãe registrava a própria dor, como quem escreve segredos que não ousa contar em voz alta. Uma lembrança o golpeou. No hospital, pouco antes de falecer, seu pai lhe pedira: prometa que cuidará da sua mãe. Ela merece paz. Não a deixe sofrer. Ele jurara, mas agora percebia que estava falhando. Guardou os papéis e saiu do escritório, atordoado. No corredor, encontrou Camila. Amor, você parece distante. Está tudo bem? Perguntou ela com aquele sorriso ensaiado. Estava lembrando de coisas antigas, pensando na minha mãe, respondeu fechando a caixa. Camila ajeitou os cabelos e disse com doçura artificial: ela está ótima. Até me disse que gosta de ajudar com a casa. Faz bem para ela. Henrique fitou a esposa em silêncio. Quando, afinal, ouvira a mãe dizer algo assim? Naquela noite, deitado, ficou acordado por horas. A respiração tranquila de Camila soava distante, enquanto lembranças do cheiro de pão no forno e do calor dos abraços da mãe o assombravam. Não podia mais ignorar. As provas estavam diante dele. Dor, silêncio, humilhação. No fundo, sabia que precisava enxergar a verdade com os próprios olhos. A segunda-feira amanheceu clara, mas dentro da mansão o ar era pesado. Henrique cancelara uma viagem de negócios e decidira trabalhar de casa. Para Camila, era a oportunidade de mostrar perfeição. Para Sônia, apenas mais um dia de dor. Para Henrique, o início de uma vigilância silenciosa. Instalou-se no escritório, a porta entreaberta. Dali podia ouvir o movimento da casa. Às 10 da manhã, Camila aproximou-se da sogra com um sorriso ensaiado. Sônia, querida, as janelas estão imundas. Preciso que as limpe todas hoje. Teremos visitas amanhã. Não quero que vejam sujeira. Sônia hesitou, mas não protestou. Pegou o balde e os panos. Henrique, no escritório, sabia que não havia visita marcada. A mentira era apenas um pretexto. Durante horas, a idosa lutou contra o próprio corpo. Cada vez que erguia os braços para alcançar as vidraças, gemidos abafados escapavam. As mãos tremiam tanto que quase deixava o pano cair. Henrique, observando, sentia o coração apertar. Aquela dor não era invenção. Era real, gritante. Ao meio-dia, o inevitável aconteceu. Tentando alcançar uma janela mais alta, Sônia perdeu o equilíbrio e caiu pesadamente no chão de mármore. O barulho ecoou como um trovão. Henrique correu, encontrando-a no chão, as mãos arranhadas e o rosto contorcido de dor. "Mãe, está machucada?" perguntou, ajoelhando-se ao lado dela. Antes que Sônia respondesse, Camila surgiu. "Sogra, eu não disse para tomar cuidado? Você sabe que não tem mais idade para isso." Henrique ajudou a mãe a se sentar. Notou o inchaço evidente nas mãos. "Por que estava limpando janelas? Temos 3 empregadas." Sônia olhou rapidamente para Camila. Naquele olhar, Henrique viu algo inesperado. Medo. "Só queria ajudar", murmurou. "Minhas mãos doem tanto, mas pensei." Foi então que Camila cometeu o erro fatal. Riu. Não foi o riso discreto que usava diante do marido. Foi uma gargalhada cruel, sem disfarce. "Minhas mãos doem", repetiu, imitando a sogra com deboche. Sempre essa desculpa. O som cortou o ar como lâmina. Sônia abaixou os olhos, envergonhada. Mas Henrique, dessa vez, não se deixou enganar. "Camila", disse em voz baixa, "do que exatamente você está rindo?" O riso morreu nos lábios dela. Tentou justificar. "Amor, não interprete mal. Eu só zombava da dor da minha mãe", interrompeu firme. Sônia enxugou discretamente uma lágrima. Sentia medo, mas também um alívio discreto. O filho começava a enxergar. Naquela noite, Henrique ficou em silêncio. Revivia a cena em cada detalhe. A queda, a dor, a gargalhada. Tudo estava claro. Precisava de provas.
Precisava da verdade completa. Decidiu que não confiaria mais apenas em palavras. Iria observar cada gesto, cada olhar, cada ordem disfarçada. No fundo, sabia que essa escolha mudaria para sempre a dinâmica da casa. Henrique não voltou ao escritório nos dias seguintes. Instalou-se de vez em casa, disfarçando o motivo. Camila acreditava que era para descansar, mas, na verdade, ele observava cada detalhe. O que viu confirmou suas suspeitas. Na terça-feira, às 9 da manhã, ouviu quando Camila se aproximou da sogra. "Sônia, querida, preciso que esfregue os banheiros do segundo andar. As meninas estão ocupadas." O tom doce escondia ferro. Sônia, sem forças para negar, pegou os produtos de limpeza. Henrique seguiu-a discretamente. A cada movimento, as mãos dela tremiam, os dedos se dobravam com dificuldade. Não havia nada de atividade terapêutica. Era tortura. Mais tarde, encontrou Maria no corredor. Chamou-a de repente. "Maria, minha mãe tem ajudado muito na limpeza?" A governanta hesitou, olhos marejados. Antes que pudesse responder, Camila apareceu com um sorriso controlado. "Amor, não sabia que estava aqui. Maria, vá buscar as toalhas de hóspedes." Maria abaixou a cabeça e se retirou em silêncio. Henrique percebeu. A verdade estava trancada na garganta da funcionária. Naquela noite, lembrou-se novamente do pai. "Prometa que cuidará da sua mãe. Não a deixe sofrer." A promessa não cumprida latejava em sua mente. Na quarta-feira, decidiu agir diferente. Instalou-se na sala, fingindo estar ocupado com relatórios. Às 10, ouviu novamente a voz da esposa. "Sogra, o piso do hall está imundo. Precisa de força para brilhar, sabe?" Henrique se ergueu, aproximando-se em silêncio. Encontrou a mãe ajoelhada, esfregando o mármore com movimentos lentos. O suor escorria por sua testa e a dor estampava-se em cada gesto. "Por que está fazendo isso, mãe?" perguntou baixo. Camila interveio com rapidez. "Ela insiste, amor. Diz que se sente bem ajudando." Henrique a olhou fixamente. Não respondeu, mas guardou o olhar dela como prova. As empregadas já não conseguiam esconder a indignação. Rosa, a mais nova, deixou um copo de água ao lado de Sônia, disfarçando como quem limpava a mesa. Lúcia, na cozinha, murmurava orações para que aquilo tivesse fim. Maria, com lágrimas contidas, esperava o momento certo para falar. Na quinta-feira, o estopim. Sônia tentava organizar um armário pesado quando a dor nas mãos a obrigou a soltar uma pilha de roupas que despencou ao chão. Camila surgiu, como sempre, no instante da fraqueza. "Oh, sogrinha, sempre com essas mãos frágeis. Talvez seja a hora de pensar em uma residência para idosos. Lá teria todo o cuidado do mundo", disse, com um sorriso gelado. Henrique ouviu tudo. Não havia mais dúvidas. Era hora de confrontar. À noite, reuniu coragem. Chamou Maria na sala. "Quero a verdade. O que tem acontecido com minha mãe?" A governanta respirou fundo. "Senhor, sua mãe tem sido obrigada a fazer tarefas pesadas todos os dias. Quando reclama, a dona Camila ri e nos proíbe de ajudar." Henrique fechou os olhos, dolorido. Pediu que Lúcia e Rosa viessem. Ambas confirmaram. Rosa acrescentou. "Eu mesma ouvi as gargalhadas. Ela imitava a dona Sônia, dizendo, 'Minhas mãos doem', como se fosse piada." O silêncio que se seguiu foi pesado. Henrique ergueu os olhos para Camila, que entrara sem perceber a emboscada. "Você tem algo a dizer?" perguntou frio. O império de mentiras começava a ruir. O silêncio da sala pesava como chumbo. Sônia, sentada numa poltrona, massageava as mãos inchadas. Maria, Lúcia e Rosa estavam imóveis, como testemunhas de um julgamento. Henrique, de pé, mantinha os olhos fixos na esposa. Camila, ao perceber a armadilha, tentou recuperar a compostura. "Amor, você não pode dar ouvidos a funcionárias. Elas sempre tiveram ciúme de mim. Inventam histórias para me prejudicar", disse, a voz oscilando entre doçura e desespero. "Silêncio", cortou Henrique, a voz firme. "Quero ouvir mais. Maria,
Continue. A governanta respirou fundo. Dona Sônia é tratada como criada. Limpa banheiros, vidraças, pisos. Quando reclama, Camila ri e nos ameaça caso tentemos ajudar. Mentira! Explodiu Camila. Vocês todas me odeiam porque exijo disciplina nesta casa. Henrique levantou a mão, interrompendo. Lúcia, Rosa, confirmam? As duas assentiram. Lúcia falou baixo. É verdade, vimos tudo, Rosa completou. Eu mesma ouvi a senhora Camila imitando a dona Sônia, rindo da dor dela. Henrique passou a mão pelos cabelos, como quem precisava conter a fúria. Depois voltou-se para a esposa. Você tem noção do que fez? Transformou minha mãe em escrava dentro da própria casa. Riu da dor dela. Isso não é disciplina. É crueldade. Camila tentou avançar até ele, segurando-lhe o braço. Amor, eu só queria o melhor para nós. Sua mãe estava nos atrapalhando, não percebe? Sempre no centro, sempre roubando sua atenção. Eu queria proteger nosso casamento. Henrique se afastou, o olhar gélido. Proteger? Humilhando quem me deu a vida? Não há proteção nisso. Há apenas egoísmo e maldade. Sônia, em silêncio, deixou escapar uma lágrima. Por meses vivera aquele tormento sem esperança de que o filho visse. Agora, enfim, a verdade estava nua diante dele. Camila ainda buscava saída. Henrique, pense bem. Sem mim, sua vida vai desmoronar. Eu sempre estive ao seu lado. Essa gente só quer me destruir. Henrique suspirou fundo. Minha vida só começou a desmoronar quando você entrou nela com veneno. Eu estava cego, mas não estou mais. As empregadas trocaram olhares de alívio contido. Pela primeira vez, alguém quebrava o ciclo de silêncio. Henrique estendeu a mão à mãe. Mãe, me perdoe. Eu devia ter enxergado antes. Sônia apertou os dedos dele com suavidade. O importante é que agora você viu. Camila, percebendo que perdia o controle, ergueu a voz. Não pode me expulsar assim. Sou sua esposa. Metade desta casa é minha. Henrique encarou-a de frente, firme. Você não terá mais nada aqui. Nem espaço, nem poder, nem direito de ferir quem eu amo. Pegue suas coisas e saia. Agora. Camila abriu a boca para protestar, mas o olhar dele a calou. Era o olhar de um homem que não voltaria atrás. Com passos apressados, subiu as escadas, arrastando uma mala. Minutos depois, o portão se fechava atrás dela. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era mais sufocante, era um silêncio de alívio, como o fim de uma tempestade. 3 meses depois da partida de Camila, a mansão já não era a mesma. O ar, antes pesado, agora parecia leve. O silêncio não era sufocante, mas repousante. As risadas que ecoavam pelos corredores vinham de alívio, não de escárnio. Henrique havia mudado sua rotina. Cancelara viagens desnecessárias, reduzira compromissos, passava mais tempo em casa. Descobrira que a maior riqueza não estava em contratos ou lucros, mas em proteger a mulher que lhe dera a vida. Numa manhã clara, encontrou Sônia na varanda, olhando o jardim. As mãos ainda marcadas pela artrite repousavam sobre uma xícara de chá, mas havia serenidade em seus olhos. Bom dia, mãe, disse Henrique, sentando-se ao lado dela. Bom dia, filho. Dormiu bem? Sim. E a senhora? As mãos ainda doem, mas menos. A paz cura mais do que qualquer remédio. Henrique segurou uma das mãos dela, beijando-a com reverência. Prometo que nunca mais vai sofrer por minha causa. Eu devia ter enxergado antes, mas agora sei onde devo estar. Sônia sorriu, emocionada. Não se culpe. O importante é que aprendeu. E está aqui. Isso basta. Naquela tarde, foram juntos à fisioterapia. O médico elogiou os progressos. Com paciência, logo terá mais firmeza nos dedos. Sônia riu, surpresa. Quem diria? Talvez ainda costure uns panos de prato. Henrique respondeu. Vou ter orgulho de cada ponto. De volta para casa, jantaram no quintal, sob o céu estrelado. Henrique preparara a sopa preferida da mãe. Entre colheradas, Sônia comentou. Não guardo raiva da Camila. Quem vive de crueldade não conhece alegria. Ela perdeu o mais precioso, uma família.
Henrique concordou em silêncio. Pela primeira vez, entendia a profundidade das palavras da mãe. Dias depois, trouxe uma proposta. Mãe, vamos viajar. Me diga um lugar que sempre quis conhecer. Os olhos dela brilharam. Queria visitar a cidade onde meus pais se conheceram. Sempre sonhei em ver onde tudo começou. Então é lá que iremos, prometeu. E cumpriu. Caminharam juntos pelas ruas antigas, riram como nos velhos tempos. Sônia se emocionou ao tocar os portões da igreja onde os avós de Henrique haviam se casado. Essas mãos, disse ela olhando para as próprias, já costuraram roupas, prepararam refeições, enxugaram lágrimas, agora tocam a história da nossa família. Henrique apertou as mãos dela com ternura. São as mãos mais preciosas do mundo, e eu nunca mais vou esquecê-las. O sol se punha, tingindo o céu de dourado. Para Sônia, não havia mais dor capaz de apagar aquele momento. Para Henrique, não havia triunfo maior do que cumprir a promessa feita ao pai. E você já presenciou alguém ser tratado com injustiça dentro da própria família? Já viu uma mãe ser humilhada quando merecia apenas cuidado? Essa história nos lembra que nenhuma fortuna vale mais do que honrar quem nos deu a vida. As mãos que hoje doem foram as mesmas que nos levantaram ontem. Elas merecem respeito, cuidado e gratidão. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu comentário, curta e compartilhe. Porque no fim, quando tudo se desfaz, só permanece o amor que construímos.